Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10. É um privilégio estar aqui, tá, irmãos? Essa é uma igreja que eu tenho um carinho muito grande. E não apenas um carinho, mas também uma admiração. Vocês são exemplos para nós. Vocês são modelo para nós. O pastorado do reverendo Douglas é um modelo, é uma referência para nós, assim como o Rodrigo e todos vocês enquanto igreja. Então, para nós é um prazer estar aqui. Eu quero ler a partir do verso 10, Filipenses capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor se revele a nós nessa noite através da pregação fiel da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra neste lugar com liberdade e fidelidade. Portanto, ó Deus, nós acreditamos no poder do Espírito Santo que age por meio da Tua palavra. Então, age em nós nessa noite, nos levando à maturidade no Senhor. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre maturidade que gera contentamento. Nós precisamos falar que não basta começar a vida cristã bem. Não basta começar bem, você deve continuar bem e terminar bem. E para que continuemos bem na nossa caminhada cristã, para que cheguemos ao final da nossa vida, como o apóstolo Paulo podendo dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, com a certeza de que a coroa já está reservada, daquilo que Deus nos prometeu está firme, mesmo que as circunstâncias na terra sejam adversas, nós precisamos crescer em Deus. Crescer em Deus é ter maturidade. E para ter maturidade, eu quero, desse pequeno trecho que lemos, tirar 5 verdades com vocês aqui hoje. É necessário crescer na fé. Você, nem eu, nem nenhum de nós não podemos ficar a vida inteira dependendo de leitinho para viver. A Júlia tem 2 anos e a Júlia gosta do mamazinho dela. Só que hoje ela mama muito menos, isso é uma bênção, porque o mamar é caro. Ela mama de manhã quando acorda e mama quando vai dormir, aquele mamazinho normal. Só que durante o dia ela precisa de alimento. Ela já está numa fase do alimento, ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Se ela ficar só no leitinho, tadinha, ela seria uma criança doente. Assim é a nossa vida espiritual. E é claro que vocês já sabem disso, mas é sempre bom relembrar vocês disso. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós somos chamados a nos aprofundar em Deus. E crescer em Deus é crescer na leitura da palavra, na meditação da palavra, na vida de oração, as disciplinas espirituais. Então, chegando ao final desse texto, ou melhor, dessa carta de Filipenses, a carta de Filipenses é a carta da alegria. O apóstolo Paulo está vivendo um momento de alegria? Você sabe? Se ele estava vivendo um momento feliz, estava vivendo um momento tranquilo. O apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele escreve a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Está preso de maneira injusta. O apóstolo Paulo está preso por quê? Por pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está preso por fazer exatamente a vontade de Deus. Só que muitas vezes, quando fazemos a vontade de Deus, na cabeça do imaturo, ele pensa: tudo tem que dar certo na minha vida. Mas a pessoa que conhece a Cristo não obedece a Deus para que a sua vida ocorra tudo bem. Ele obedece a Deus porque esse é o chamado da sua vida. Obedecer a Deus, viver para a sua glória. O apóstolo Paulo fez tudo o que Deus mandou, e ele está agora escrevendo uma carta diretamente da prisão. Ele fez a vontade de Deus, e a consequência de fazer a vontade de Deus foi a prisão. E sabe, irmãos, prisão não é um lugar fácil. Só que é interessante que o apóstolo Paulo, por diversas vezes nessa carta, vai falar sobre alegria.
Nesse próprio capítulo 4, no verso 4, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mas ele está desde o capítulo 1 falando de alegria, falando sobre se alegrar no Senhor, que ele se alegrava nos irmãos, que ele se alegrava nas situações. Irmãos, o contentamento, ele é produzido por uma vida de fé no Senhor. Nós não conseguimos nos alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância, se não tivermos uma fé firmada no Senhor. Uma fé firmada no Senhor, baseada em quem Ele é e no que nós conhecemos dEle. Agora, enquanto o mundo oscila, o coração daquele que é maduro permanece firmado no Senhor. As circunstâncias mudam, mas a realidade do coração daquele que é maduro no Senhor não muda com elas. As circunstâncias não alteram a realidade do nosso coração, porque as circunstâncias podem passar. Nós acabamos de cantar isso. As circunstâncias podem passar, como é que é? Tudo pode até passar. Momento de alegria, momento de prazer, o momento de saúde, tudo pode passar. Mas aquele que é maduro, ele continua olhando para o Senhor. Ele não perde o Senhor de vista. A vida pode apertar, mas aquele que tem os olhos fixos no Senhor não retrocede, porque os seus olhos estão fixos naquele que nos sustenta. Agora, a prisão que Paulo está aqui não rouba do apóstolo a sua alegria. O apóstolo poderia até pensar que sua prisão estava demorando, poderia se lamentar porque Deus não deu liberdade a ele, várias coisas, mas nada abala a fé desse homem. Esse homem aproveita a oportunidade para escrever sobre alegria, para escrever sobre firmeza, para escrever sobre constância. Paulo, ele era alguém maduro para viver contente no Senhor, independente das circunstâncias. Vamos falar a respeito disso bastante agora. Mas se podemos dar uma resumida de tudo aquilo que nós vamos falar daqui em diante, poderíamos dizer que, em resumo, a verdadeira maturidade produz um contentamento que nasce da suficiência de Cristo, não das circunstâncias. A maturidade cristã, ela está baseada em quem Cristo é, e não nas circunstâncias que enfrentamos na vida. Então, em primeiro lugar, a imaturidade, ela produz descontentamento. Paulo, ele vai começar esse verso 10 dizendo: fiquei muito alegre no Senhor. Interessante a fala de Paulo. Paulo recebeu uma oferta dessa igreja. Essa igreja era uma igreja que ajudava demais o ministério do apóstolo Paulo. Era uma igreja generosa, era uma igreja abençoadora. Só que o interessante é que quando a gente recebe alguma coisa, se eu receber alguma coisa do Rodrigo, do Douglas, vou falar: muito obrigado, pastor. Paulo recebe isso da igreja e ele se alegra no Senhor, porque ele entende que o ato da igreja ser generoso com o apóstolo Paulo e com o ministério do apóstolo Paulo, isso não é outra coisa a não ser graça de Deus sobre a vida daquela igreja. Em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele está levantando uma grande oferta para os irmãos que estão em dificuldade em Jerusalém, e dessa grande oferta, Paulo está o tempo todo falando de oferta, está falando de dinheiro, mas hora nenhuma ele usa a palavra dinheiro. Ele usa a palavra graça de Deus. Toda vez que somos generosos financeiramente, com o alimento, com o nosso tempo, a graça de Deus está fluindo em nós. Então o apóstolo Paulo, ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Ele está dizendo: o cuidado de vocês por mim não foi gerado pela vontade de vocês, mas foi gerado pela graça de Deus que mudou a vontade de vocês. A graça de Deus que opera em nós e nos faz parecidos com Cristo. Cristo foi generoso, e nós
somos generosos para a glória de Deus por meio da ação do Espírito Santo que flui da graça do trono de Deus. E isso é algo surreal de pensarmos. A palavra de Deus diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Às vezes a gente evidencia o realizar, mas só de você querer já é a graça de Deus atuando em você. E isso é muito profundo. E ele continua, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Aí o verso 11, ele diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque muitas vezes a necessidade nos faz esquecer da alegria. A necessidade nos faz esquecer de estar contente. Paulo está deixando bem claro o seguinte: eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou dizendo tudo isso, não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. O contraste entre o imaturo e o maduro é exatamente esse. O imaturo, ele vive dependente daquilo que sente. Se ele está sentindo necessidade, ele não consegue estar alegre, porque ele vive dependendo do sentimento, reage às circunstâncias. Como alguém disse, nós somos conhecidos como cristãos não pelo que fazemos, mas pela forma que reagimos às circunstâncias da vida. O imaturo, ele vive dependente do que sente, e esse sentimento faz reagir mal. Ele se abala quando algo falta, ele se desestabiliza quando algo dá errado, porque ele acha que a vida está na mão dele, que ele é o soberano da vida dele. Ele espera sempre a próxima coisa, para só então ter paz. Então ele não consegue ter paz com o carro que ele tem. Ele só vai ter paz se ele tiver o carro zero dos sonhos. Só para usar um exemplo material. O imaturo, ele não consegue viver uma vida constante, ele vive em oscilações. Se ele tem, está tudo bem, ele consegue se alegrar. Agora, se ele não tem, ele perde o chão. Se ele recebe, ele se alegra. Se ele perde, ele se desespera. Ele vive com aquela síndrome da grama mais verde do vizinho, porque ele não consegue olhar para o que Deus tem dado a ele, para as bênçãos que Deus já tem derramado sobre a vida dele, porque ele não se contenta com a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele quer sempre olhar para o próximo e ver: eu quero aquilo outro. Agora, o maduro é diferente. A pessoa que atingiu a maturidade cristã, ou que está nesse caminho de maturidade, ele pode, em primeiro lugar, entender que isso não é natural dele. Não é natural do ser humano você ser alguém maduro espiritualmente. Não é natural do ser humano você ser contente, você ter dentro do seu coração contentamento. Não é algo natural a nós, é algo que nós aprendemos na vivência com Jesus. É por isso que Paulo diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Se ele aprendeu, é porque não era natural dele. O contentamento, ele é aprendido, ele é treinado, ele é formado na vida cristã. Isso significa que o descontentamento, não é apenas um problema emocional. Não é apenas por causa do emocional que muitas vezes nós estamos descontentes. Muitas vezes nós não conseguimos nos contentar com as coisas que temos, porque nós somos imaturos espirituais. A imaturidade nos cega muitas vezes. John Piper, ele, falando a respeito disso, do contentamento, no seu livro Em Busca de Deus, ele vai dizer que o cristão não é chamado a buscar satisfação nas coisas desse mundo. O cristão é chamado a buscar satisfação em Deus. Ele vai dizer o seguinte: Deus, essa é a frase muito conhecida, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeitos em Deus, mais Deus é glorificado na nossa vida. Olha para Paulo, preso injustamente, mas Deus estava sendo glorificado através do prisioneiro Paulo,
Porque embora as circunstâncias não o abalavam. Por quê? Porque a satisfação da sua vida, da sua alma, vinha de Deus. A prisão não tirava a presença de Deus de Paulo. Foi ele mesmo que escreveu em Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, a maturidade nos faz aprender o segredo do contentamento. Paulo, ele vai dizer que aprendeu o segredo, verso 12. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Essa é uma frase riquíssima. Paulo está dizendo a nós que aprendeu um segredo que é válido e nós precisamos desse segredo. Nós precisamos dessa realidade. Quem não quer viver contente em toda e qualquer circunstância? Nós precisamos entender que o segredo que Paulo descobriu não é fruto da capacidade do homem descobrir. E não é fruto da capacidade do homem de viver. O homem não é capaz de viver isso que Paulo descobriu. Esse segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, porque isso não é natural a nós, não é automático. Essa realidade é trabalhada por Deus em nós, é trabalhada na caminhada com Deus. A palavra segredo aqui, às vezes a gente olha para a Bíblia e tem aquela mistério, é mistério. Então você já subentende que você não pode entender, é mistério. Na verdade não, essa palavra mistério, essa palavra segredo no grego é mistério. Um mistério significa algo que era mistério, mas foi revelado. E Paulo está dizendo o quê? Esse segredo, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. E ele começa a falar as coisas que ele passou. Estar alimentado, ter fome. Ter muita coisa, não ter nada. Passar necessidade, ter abundância. Ele começa a falar. Então, como que Paulo descobriu esse mistério? Como que foi revelado esse mistério? Na vivência com Cristo. Não existe outra forma de descobrirmos o segredo a não ser pela caminhada cristã nessa terra. Nós precisamos caminhar com Cristo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer necessidade. Aprendi a viver contente. A palavra contente, ela tem um significado de suficiente. Aí Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver suficientemente em si. Claro que não. Claro que não. O segredo de Paulo não é a autossuficiência. O segredo de Paulo é a Cristo-suficiência. É ter a nossa suficiência em Cristo. É ter a nossa dependência em Cristo e nada mais. E nada mais. A maturidade levou ele a compreender que quando as coisas faltam, Cristo não falta. Quando sobra, Cristo continua sendo tudo. Quando dói, Cristo consola. Quando espera, Cristo sustenta. Quando cansa, Cristo fortalece. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque o segredo era que Paulo sabia muito bem que Cristo sempre estava com ele. Só olhar para a vida de Jó e para a vida de Paulo. São dois que nos ensinam isso, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Jó vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ambos revelam que contentamento não é ausência de dor, nem ser indiferente à dor, mas encontrar em Cristo uma satisfação que supera qualquer situação. Esse é o segredo do contentamento. Esse é o segredo do contentamento. Mas em terceiro lugar, nós chegamos no versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Está tatuado. Eu sempre falo isso, que eu gosto muito de UFC. E tem o John Jones, ele tem tatuado no peito, mas eu não sei se ele sabe o que significa aquilo que está tatuado no peito dele. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. De repente ele usa isso para as brigas. Quer dizer, para as lutas. Só que
Esse versículo, embora conhecido, ele é um dos mais mal interpretados da Bíblia. Porque as pessoas usam isso aqui como um amuleto. Um amuleto de conquista, um amuleto de vitória, um amuleto de prosperidade. Não, meu irmão, tudo você pode naquele que te fortalece. Então vai para dentro. Vai para dentro, Deus vai te prosperar. Tudo você pode naquele que fortalece. Deus, através de Paulo, não está falando nada disso nesse versículo. Pode ser que Deus faça isso na sua vida? Claro. Deus é o Deus do ouro, da prata. Ele abre portas onde ninguém vê. Ele prospera os seus filhos. Ele honra os seus filhos. Claro que isso pode acontecer. Mas não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Não é isso. Porque ao usar esse texto, nós podemos dizer assim, Filipenses 4,13, então eu vou conseguir esse emprego. Filipenses 4,13, então eu consigo aquela casa. Filipenses 4,13, então eu consigo qualquer sonho que eu tiver no meu coração. Paulo não está falando dessa realidade. Paulo, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está falando de conquista. Paulo está falando de suportar. Olha tudo que ele passou no verso 12. Mediante tudo aquilo que ele passou, ele diz assim, eu continuo firme, eu suporto todas as coisas porque Cristo me fortalece. Não é sobre avançar, é sobre suportar. Então, independente da luta que você está passando, da luta que todos nós passamos, diariamente, semanalmente, anualmente, nós enfrentamos lutas. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, eu sei que eu ficarei de pé, porque o Senhor me sustenta, porque eu posso suportar todas as coisas, porque o Senhor tem estado comigo. Paulo está dizendo, eu estou alegre, alegrem-se no Senhor. Que isso, Paulo? Você está preso, não interessa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a presença de Deus está aqui comigo. Eu posso suportar chicote, eu posso suportar naufrágio, eu posso suportar pedrada, eu posso suportar, porque Cristo me fortalece, Cristo me reanima, Cristo me renova, Cristo me sustenta. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar. Pensa num barco, no meio da tempestade. O comandante lança a âncora. A âncora, ela não remove a tempestade, mas ela não deixa o barco ser levado por ela. Assim é a presença de Deus. Cristo é essa âncora na vida do crente que é maduro. Tudo posso, não porque sou forte, mas porque Cristo é a minha força. Cristo é a nossa força. Por isso que nós podemos avançar, por isso que a gente pode continuar. Penúltimo lugar, já passando, chegando no encerramento. A quarta verdade que esse texto nos revela é que a maturidade revela Deus como o nosso maior tesouro, e aqui está o segredo para vencermos o pecado diariamente. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Por que que eu e você pecamos? Sem conhecer Cristo, nós pecamos porque é isso que a gente sabe fazer. Somos filhos da desobediência, filhos da ira. Agora, uma vez que Cristo entra na nossa vida, muitas vezes existem pecados que são dolorosos e que a gente quer vencer e muitas vezes não conseguimos vencer. Sabe por que eu e você muitas vezes pecamos? Porque o pecado é prazeroso. Se não fosse prazeroso, você não pecaria, nem eu. Mas o pecado, ele é prazeroso. Paulo está nos ensinando que ele não precisa de nenhuma circunstância para ter paz. Paulo, ele está dizendo para nós que ele não precisa passar pelas coisas boas da vida para ter uma alegria. Paulo não está dizendo que não enfrentava lutas, mas ele está dizendo que Deus era o seu maior prazer, e esse é o segredo para vencermos o pecado, o maldito do pecado. O segredo para vencermos o maldito do pecado é termos em Deus o nosso maior tesouro. Por que que o pecado muitas vezes nos pega? Porque achamos ele prazeroso, até acharmos algo que é infinitamente mais prazeroso do que aquele pecado. Quem é infinitamente mais prazeroso do que qualquer pecado? Deus, Cristo Jesus, o nosso Deus. Por isso que John Piper,
ele vai dizer que quando Deus é nosso maior tesouro, o descontentamento perde espaço. Nós precisamos ter em Deus o nosso maior tesouro. Cristo é o seu maior tesouro? Olhe para a sua vida e avalie-se. Cristo é o maior tesouro da sua vida? Pensa na coisa que você mais ama nessa terra. Sua filha, sua esposa, seu marido, seu emprego, seus títulos, sei lá. Pensa naquilo que você mais ama. E se você perdesse isso agora? Você continuaria achando motivos para ter em Deus o seu contentamento? Nesse mesmo livro, John Piper vai escrever que o prazer em Deus deve ser o objetivo supremo do cristão e que a glória de Deus se revela através do nosso contentamento nele. Não existe maior testemunho de fé do que uma vida satisfeita em Deus. Olhavam para Paulo, um prisioneiro, e viam Paulo adorando e glorificando a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. Isso levava as pessoas a, com certeza, pensarem: o que esse homem tem? Tudo dá errado na vida desse homem. Olha o tanto de hematoma que ele tem no corpo. Olha a situação que ele está vivendo agora. E ele continua feliz no Deus dele. Porque o maior tesouro de Paulo era o seu Deus. Assim como deve ser para nós. Porque aquele que é maduro espiritualmente, aquele que atingiu a maturidade, tem em Deus o seu maior prazer. Porque Ele é o seu maior tesouro. Se nós não temos a Cristo, nós não temos nada. Não temos nada. Mas em último lugar, o contentamento daquele que é maduro testemunha a glória de Deus. Esse é o fim principal das nossas vidas. Nós, como bons presbiterianos, sabemos o que se diz na resposta do catecismo, na primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e ter em Deus o seu maior prazer, para sempre o seu maior prazer. Paulo estava preso, mas estava contente. Ele sofria, mas estava firme. Ele esperava, mas estava seguro. O seu contentamento era um testemunho vivo para a igreja de Filipos, e não apenas a igreja de Filipos, mas para todos ao seu redor. E ainda hoje, essa realidade de Paulo continua testificando. Assim é conosco, irmão. O mundo, presta atenção nisso, o mundo ele nota quando Deus é o nosso maior tesouro. O mundo observa e vê que nós somos cristãos quando Ele é o nosso maior tesouro. O mundo nota quando vemos um cristão firme na dor, equilibrado na espera, sereno no caos, generoso mesmo na necessidade, alegre mesmo sem motivos humanos para estar alegre. Quando alguém vê isso, naturalmente se levanta aquela pergunta: como você consegue isso? Você já foi no enterro? E eu não digo um enterro natural, mas um enterro terrível, quando um pai enterra um filho, quando o avô enterra um neto. E ao se deparar com essas pessoas, você não tem palavras para consolar, mas quando você abraça essa pessoa, é você que sai consolado. Já passou por essa experiência? Com certeza. E como? Como? Porque aquela pessoa estava segura naquele que é o seu maior tesouro, Cristo. As circunstâncias da vida podem tirar aquele que nós amamos de nós, de perto de nós, mas nós sabemos que nada pode tirar Deus do nosso coração, que nada pode tirar a sua presença de nós. E quando refletimos essa beleza da soberania de Deus sobre as nossas vidas, Cristo é glorificado, Deus é glorificado. A vida cristã, ela é um convite a viver de forma que a glória de Deus seja vista em nós. Nesse mesmo livro,
Em Busca de Deus, John Piper vai escrever esta seguinte frase: a forma como nos contentamos em Deus, em meio às dificuldades, mostra ao mundo o quanto Ele é precioso para nós. Como você tem enfrentado os momentos de dificuldade? De maneira madura ou de maneira imatura? O imaturo reclama, o imaturo pragueja, o imaturo amaldiçoa. O maduro olha para as circunstâncias e não ignora a dor. Fala: Deus, está doendo, Deus, está difícil, está complicado demais, mas a minha alegria continua firme no Senhor. Eu continuo dizendo obrigado, Senhor, porque a saúde me faltou, eu não tenho mais aquele parente querido, eu perdi a segurança financeira da minha vida nesse primeiro momento, mas eu não perdi a segurança do Senhor sobre a minha vida. Eu continuo contente. Eu continuo contente porque a minha vida não é medida pelas circunstâncias. A minha vida é medida pela realidade da Tua presença em mim, a Tua presença através de mim. O contentamento, portanto, não nasce de uma vida perfeita. A maturidade que nos leva a ter um contentamento em Deus não é sinônimo de uma vida perfeita onde tudo vai bem, mas de um coração amadurecido. Não nasce da ausência de problemas, mas da realidade, da certeza da presença de Cristo em nós. Não nasce das circunstâncias favoráveis, mas de uma fé firme, independente das circunstâncias. Tudo nós podemos suportar naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, Deus chama a mim e a você a crescermos em maturidade, a abandonar comparações, a abandonar a ansiedade. Seu coração está ansioso hoje, final do ano, cheio de meta para bater, ou cheio de meta a cumprir, cheio de coisas que lá no início do ano você falou que faria e não fez. Seu coração está ansioso, está inquieto, está inseguro, porque você não sabe qual vai ser a realidade do Brasil ano que vem, daqui 2 anos. Deus nos chama a abandonar tudo isso, a deixar de depender daquilo que nós sentimos, para depender daquilo que nós cremos. O maturo depende daquilo que ele crê, daquilo que é a realidade concreta na sua vida. Então, peça ao Espírito Santo que gere essa maturidade em você. E o fruto da maturidade, e desse fruto que o Espírito Santo colocará na sua vida, Ele mesmo gerará esse contentamento, para que você possa dizer nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres da sua vida: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não seja como o imaturo que diz: quando eu tiver, terei paz. Seja como o maduro que diz: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará.